Uma imagem recente do objeto interestelar 3 Olhos Atlas expôs algo realmente peculiar. Pesquisadores identificaram que a luz solar age de forma totalmente distinta nas proximidades desse corpo celeste, diferente de tudo o que já registramos ou previmos até agora. Observe esta foto. Ela foi obtida pela câmera Mastone do rover Perseverance, da NASA, em Marte. Nela, surge um ponto difuso e indistinto no céu marciano. O ponto exato onde os especialistas antecipavam a presença do visitante interestelar 3 Atlas. É a ocasião inaugural em que avistamos o 3 Olhos Atlas de uma distância tão próxima. Na captura, o cometa surge meramente como uma mancha tênue ao lado de um aglomerado de estrelas, cada uma com brilho similar ao de magnitude 8. Outro registro também indica um movimento no firmamento marciano, o qual os cientistas atribuem ao próprio intruso interestelar 3 Atlas. Curiosamente, essa foto não foi registrada precisamente no momento de maior proximidade com Marte. O rover Perseverance a obteve um dia antes desse instante. De acordo com os pesquisadores, a abordagem mais próxima só poderia ser monitorada adequadamente por satélites em órbita ao redor de Marte. Contudo, em razão dos problemas atuais de paralisação da NASA, pode demorar um pouco até que liberem essas imagens detalhadas e próximas do objeto. Enquanto o 3 Olhos Atlas realizava sua passagem próxima por Marte, o rover Perseverance ainda detectou um acréscimo na atividade da superfície marciana. A imagem revela redemoinhos de poeira girando ao redor do veículo e uma vasta tempestade de areia se formando no horizonte. A cauda desse cometa interestelar não aparece nas fotos do rover. Ela era extremamente fraca naquele período. Os cientistas já debateram como esse cometa se mostra atípico devido à ausência de uma cauda visível, um traço incomum em comparação com a maioria dos cometas. No entanto, ao se aproximar de Marte, o cometa passou a formar uma cauda fina, embora bem mais sutil e estreita do que qualquer outra já observada. Existem também outras fotos do 3 Atlas que revelam mais pormenores sobre sua forma, mas elas ainda não foram confirmadas integralmente. Com base nessas imagens não validadas, o cometa aparenta ter um formato alongado, assemelhando-se mais ao primeiro objeto interestelar Oumuamua e menos ao Chui Boris. Recentemente, o cometa interestelar 3 segundo Atlas passou razoavelmente perto de Marte em 3 de outubro, chegando a cerca de 0,19 unidades astronômicas de distância. Isso equivale a aproximadamente 28 milhões de quilômetros. Agora, ele avança pelo cosmos a quase 200,000 milhas por hora, rumando ao seu ponto de maior proximidade com o Sol, denominado periélio. Porém, os eventos deram uma guinada surpreendente. Astrônomos suspeitam que o 3 Olhos Atlas tenha sido impactado por uma ejeção de massa coronal, uma erupção colossal de energia solar e partículas provenientes do Sol. Após esse fenômeno solar, o cometa sumiu de vista abruptamente, provavelmente por causa tanto do seu afastamento progressivo quanto do ofuscamento causado pelo brilho solar. Ademais, a Terra agora se desloca em sentido oposto em relação ao cometa, o que complica ainda mais sua detecção contra o fundo luminoso das estrelas. Assim, o 3 Olhos Atlas só voltará a ser visível mais adiante neste ano. E logo quando diversos pensavam se tratar de um cometa comum, novas observações recentes desvendarem irregularidades inesperadas na estrutura do cometa e no modo como a luz se comporta. Características que questionam nosso conhecimento atual sobre esses corpos. Astrônomos realizaram há pouco as primeiras observações polarimétricas do cometa interestelar 3 Atlas. Ao percorrer o espaço e colidir com um objeto como um cometa, a luz solar não retorna simplesmente de forma reta. Ela se dispersa em diversas direções. Cada grânulo minúsculo de poeira ou partícula de gelo ao redor do cometa funciona como um espelho diminuto, alterando o comportamento da luz. Quando essa luz incide em algo, como a poeira de um cometa, essas ondulações podem se tornar mais ordenadas. Em vez de se propagarem de modo aleatório, as ondas luminosas começam a se alinhar em direções específicas. Esse alinhamento das ondas de luz recebe o nome de polarização. Ao avaliar o grau de polarização da luz e sua orientação, os astrônomos conseguem inferir muito sobre a poeira que ela refletiu, incluindo seu tamanho, formato, se é áspera ou lisa, e se consiste em gelo, rocha ou uma combinação dos dois.
Ao estudar cometas, os cientistas frequentemente detectam polarização positiva quando o cometa é visto em ângulos de fase amplos. Em ângulos de fase reduzidos, diversos cometas exibem polarização negativa. Ao examinar o cometa interestelar 3I Atlas, os astrônomos constataram que sua polarização negativa era excepcionalmente intensa, bem superior à de qualquer cometa já analisado. Isso representou uma surpresa considerável. Significa que os grãos de poeira em torno do 3 olhos Atlas diferem substancialmente daqueles presentes em cometas originários do nosso sistema solar. Eles podem ser mais rugosos, irregulares ou compostos de substâncias raras ou desconhecidas por aqui. Trata-se da primeira ocasião em que registramos tal conduta em um objeto interestelar. Embora tenhamos analisado vários cometas do nosso sistema solar e visitantes interestelares, nenhum demonstrou as peculiaridades polarimétricas únicas observadas no Tri-Atlas. Sua polarização negativa extrema, com um mínimo de menos 2,77% em um ângulo de fase de 6,4 graus, é algo sem precedentes entre os cometas conhecidos. Esse comportamento inusitado sugere que o 3 olhos Atlas é possível que esse objeto tenha se formado em um ambiente totalmente distinto, talvez em outro sistema estelar ou na extremidade mais gelada e fria do nosso próprio sistema solar. Especialistas já afirmaram que ele é mais antigo do que o nosso sistema solar em si. De acordo com suas investigações, ele provavelmente veio das partes centrais da nossa galáxia, tornando-o um dos visitantes mais velhos e enigmáticos já registrados ao atravessar nossa vizinhança cósmica. Em outra descoberta surpreendente, pesquisadores identificaram uma composição química peculiar ao redor desse corpo. Eles notaram que o entorno desse intruso interestelar se assemelha bastante à atmosfera e às condições superficiais do nosso planeta vizinho, Marte. Isso indica fortemente que o objeto não surgiu em uma zona de formação de cometas comum, como as do nosso sistema solar. Pelo contrário, ele pode ter origem em uma superfície planetária, talvez de um mundo com características parecidas às de Marte. Há quem diga que o objeto emite um brilho esquisito, algo não observado em cometas normais. Isso poderia significar que, ao se aproximar do Sol, ele vaporize em grande quantidade ou até se desintegre ao chegar ao periélio. Aliás, cientistas também registraram outros comportamentos intrigantes nesse objeto. Já percebemos que o 3I Atlas está perdendo massa, envolto em uma nuvem de gás visível. De ordinário, quando cometas liberam gás, essa ejeção de material os desvia levemente da rota, como se fossem propulsores minúsculos de um foguete. Mas o 3I Atlas age de forma bem diferente. Mesmo com essas nuvens de gás se formando em volta, sua trajetória permanece inalterada. Alguns experts acreditam que esse padrão atípico pode justificar sua massa colossal, pois a maneira como ele se mantém coeso enquanto gera uma nuvem gasosa sugere que é bem mais denso e pesado do que se imaginava. Avaliações iniciais apontavam que o Tri-Atlas é pelo menos 1000 vezes mais massivo que qualquer cometa já observado. Pesquisas recentes agora calculam que sua massa pode ultrapassar 33 bilhões de toneladas. Uma quantidade quase inconcebível para um cometa natural. E não é só isso, ele é tão imenso, bem maior que o anterior, mas também não há material rochoso suficiente no espaço interestelar para trazer um bloco gigante assim ao sistema solar interno nos últimos 10 anos. Como assim, não tem rocha o bastante? O que você quer dizer? Isso reforça ainda mais a ideia de que não se trata de um objeto natural? Sim, exatamente, pois o estoque de material rochoso por volume no espaço interestelar é bem limitado. Recentemente, o professor Eloab agrupou todas as observações incomuns sobre o 3I Atlas em duas categorias principais. Na primeira, ele incluiu as irregularidades que talvez sejam esclarecidas com mais dados no futuro. Isso abrange itens como seu tamanho, o estranho antirrabo, um jato frontal de luz solar dispersa que é cerca de 10 vezes mais longo do que largo e direcionado ao Sol, sua composição química atípica e sua polarização negativa intensa da luz. Na segunda categoria, ele colocou as anomalias que podem continuar misteriosas para sempre. Entre elas, o fato de que a órbita do 3I Atlas se alinha com o plano da eclíptica, o mesmo disco plano onde todos os planetas giram em torno do Sol, com uma precisão de apenas 5 graus. Outro detalhe curioso é que o momento de chegada desse objeto parece cronometrado para passar bem perto de Marte, Vênus e Júpiter.
E, de forma ainda mais misteriosa, a direção de onde ele veio coincide em 9 graus com o famoso sinal UAU, captado em 15 de agosto de 1977, que alguns cientistas um dia consideraram uma possível mensagem de origem extraterrestre. O professor Loeb defende que aqueles que insistem veementemente em que o Tri-Atlas é apenas um cometa natural comum devem se responsabilizar por explicar todas essas coincidências extraordinárias por meio de processos puramente naturais. É isso por hoje. Não esqueça de conferir nossa nova camiseta do objeto interestelar Tri-Inteligência Artificial Atlas. Se curtiu, compre uma para ajudar o canal. Tenha um ótimo dia e obrigado por assistir.